Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Gederson Freitas e hoje eu selecionei os seguintes destaques para o Notícias do Mundo de Segurança da Informação. STF identificou 2,4 milhões de cyberataques nos últimos 7 meses. Conselho Nacional de Proteção de Dados quer a aprovação da MP da ANPD sem mudanças. E GitLab corrige vulnerabilidade RCE com risco de 9.9. E eu começo com essa notícia que fala: STF identificou 2,4 milhões de cyberataques nos últimos 7 meses. O Supremo Tribunal Federal identificou e conteve nos últimos 7 meses 2.434.627 ataques ao ambiente tecnológico da Corte. A maior parte dos ataques chegou perto de conseguir o objetivo e foi definida como crítica pelas equipes de cibersegurança do tribunal. O órgão interno que cuida da segurança cibernética conseguiu conter todas as ameaças. Caso um invasor consiga efetivar um ataque, o Supremo tem um plano específico de combate, algo que envolve até mesmo investidas com maior potencial de dano. Simulações para analisar todos os cenários de ataques são feitas com frequência e providências são tomadas constantemente para minimizar as fragilidades. O Supremo vem aumentando os investimentos em segurança. Enquanto em 2021 o orçamento era de 1,8 milhão, para 2022 a previsão é de 8 milhões e para 2023 10,8 milhões. Ainda segundo as fontes do Supremo, o ataque mais crítico foi em abril de 2021. Na época, houve uma tentativa de invasão e o site da corte foi retirado do ar. Algumas coisas me chamam a atenção nessa matéria. Primeiro, o volume gigantesco de ataques. E aí eu deixo aqui um ponto de interrogação aqui no ar. É óbvio que a gente sabe que órgãos governamentais ou ligadas aos governos, não só do Brasil, mas de outras localidades, de outros países, também são alvo de cyberataques, de criminosos. Nesse volume, de bastante expressivo, de mais de 2,4 milhões de ataques em 7 meses, eu fico me perguntando o que acontecerá quando for realidade 5G, dentro de não só do Brasil, mas de outros países. O que acontecerá com o volume de ataques e com o tamanho? A tendência é que isso cresça muito. Por isso, medidas como essa de estar preparado para identificar e conter esse tipo de ataque acabam sendo cada vez mais importantes. Porque de uma hora para outra pode chegar um volume muito grande e em obtendo sucesso muito rapidamente, porque os criminosos eles têm ferramental e conhecimento para muito rapidamente conseguir se movimentar lateralmente, gerar danos, etc. Então, é um ponto bastante importante que deve ficar no radar de todos. Conselho Nacional de Proteção de Dados quer a aprovação da MP da ANPD sem mudanças. O Conselho Nacional de Proteção de Dados e Privacidade, CNPD, divulgou uma nota de apoio à conversão da MVP número 1124 de 2022, que é a MP que transforma a Autoridade Nacional de Proteção de Dados em autarquia especial com independência administrativa e financeira. Como se trata de um tema que goza de amplo apoio parlamentar, o ponto que chama mais atenção na missiva é o apelo para que deputados e senadores evitem aproveitar a MP para fazer mudanças na Lei Geral de Proteção de Dados. O Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade pugna para que a medida provisória número 1124 de 2022 atenha-se exclusivamente à conversão da ANPD em autarquia de natureza especial e questões correlatas como o reforço de sua independência técnica, administrativa e financeira. Quaisquer outros temas, notadamente modificações de ordem material da LGPD, devem ser examinadas seguindo o procedimento legislativo comum sob a via ordinária de projetos de lei, diz a carta. Editada em 13 de junho, a MP 1124 já recebeu 29 propostas de emendas. Parte delas busca garantir espaço a determinados grupos na estrutura do Conselho ou da própria ANPD, para advogados, defensores públicos no CNPD e para analistas de TI e especialistas em regulação na ANPD.
Há emendas que modificam os mandatos tanto do Conselho como da autoridade e aquelas que determinam que as multas da NPD devem ir para o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos. Outras propostas tratam de limitar quem pode ser indicado para a autoridade. Por exemplo, ter 10 anos de experiência, determinada formação acadêmica ou impedimento a políticos, detentores de cargos públicos e até mesmo a sindicalistas serem indicados para a NPD. Um outro grupo de emendas aproveita a MP 1124 para endereçar um problema que se tornou comum no governo federal, que é a negativa de acesso a informações que deveriam ser públicas sob a justificativa de proteção da privacidade. Elas têm redação semelhante para inserir que nada nessa lei poderá ser invocado como justificativa para negativa de pedido de acesso a informações ou, de outra forma, exige um teste de dano e interesse público, mecanismo mediante o qual se avaliará eventual prejuízo à publicidade e à transparência. Finalmente, as emendas abordam ainda outros dois temas: a proposição de um regime específico para o tratamento de dados de crianças e a criminalização da venda de dados sigilosos sob custódia do poder público. As entidades setoriais também se manifestam em defesa da NPD e me parece meio óbvio. Claro, como se está discutindo uma parte do tema, muito voltado para a NPD, acabam pegando algumas caronas em temas, né, em vez de seguir a ordem natural, né, pegando ali e inserindo isso dentro de um contexto para aproveitar e pegar uma carona na aprovação. Isso me parece muito mais uma manobra para tentar garantir algumas mudanças na lei, e a gente sabe que esse não é o caminho ideal. Então esperamos, obviamente, né, que a MP seja aprovada, mas em formato original, né, sem essas 29 propostas de emendas. E na última matéria de hoje, GitLab corrige vulnerabilidade RCE com risco de 9.9. A plataforma de desenvolvimento GitLab comunicou ter corrigido uma vulnerabilidade de RCE, ou execução remota de código, registrada como CVE 2022-2884, que afetava as versões Community e Enterprise. A empresa avisou aos administradores que devem atualizar suas instâncias do GitLab imediatamente. A vulnerabilidade tem grau de risco CVSS 9.9, sendo uma falha de segurança que pode ser explorada por meio da API de importação do GitHub, mas requer que a autenticação seja acionada. Ela foi descoberta por um pesquisador que informou a empresa por meio do programa de recompensas de bugs, ou Bug Bounty. Não há indícios que ela esteja sendo explorada ativamente nas redes. Uma vulnerabilidade no GitLab CE afetando todas as versões a partir de 11.3.4 e anteriores a 15.1.5, e todas as versões a partir de 15.2 e anteriores a 15.2.3, e também todas as versões a partir de 15.3 e anteriores a 15.3.1 permitem que um usuário autenticado obtenha a execução remota de código via endpoint da API Import from GitHub, disse a GitLab em seu comunicado sobre o assunto. Recomendamos fortemente que todas as instalações que executam uma versão afetada pelos problemas descritos sejam atualizadas para a versão mais recente o mais rápido possível, acrescentou a empresa. Para aqueles que não conseguem atualizar suas instalações do GitLab imediatamente, a empresa recomenda desabilitar a função de importação do GitHub na guia Visibilidade e Controle de Acesso, no menu Configurações, usando uma conta de administrador. As versões 15.3.1, 15.2.3 e 15.1.5 do GitLab Community Edition e Enterprise Edition contém patches para essa vulnerabilidade. Então é bastante importante quem utiliza essas versões, e sabemos o quanto o GitLab é utilizado hoje em dia, massivamente. Então é muito importante que, se você utiliza essas versões, atualize para a versão estável e corrija, obviamente, esse bug. Não sendo possível, a matéria ela é rica em detalhes e ainda traz uma opção para desabilitar, né, o item que pode tornar
explorável essa vulnerabilidade. Então fique muito atento. Como habitualmente eu faço, na descrição desse vídeo eu coloco o link para as 3 matérias e nessa matéria tem toda a descrição de como tratar e endereçar essa vulnerabilidade. Combinado? Bom, pessoal, o que eu tinha para trazer e selecionado para vocês hoje era isso. Eu espero que você tenha gostado e se gostou, curta, salve, compartilhe esse post ou marque a pessoa ou as pessoas que podem se beneficiar desse tipo de conteúdo, pois eu tenho certeza que fazendo essas ações podemos fazer a diferença trazendo mais cultura de segurança da informação. E se você ficou com alguma dúvida, tem alguma crítica ou sugestão, fique muito à vontade para deixar comentários ou mandar mensagem diretamente para mim. Combinado? Ótimo dia a todos e até a próxima.